E se você já soubesse o fim? Isso muda todo o jogo. Fica aqui no vídeo que eu vou te contar a minha percepção sobre isso. Eu sou uma forte e tenho falado muito sobre desenvolvimento humano e a minha missão aqui nessa terra é fazer com que você prospere, no sentido mais amplo que a palavra prosperidade pode trazer para nós. Se você realmente entendesse que o fim que o Senhor tem para você, o que você vai viver daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, se já soubesse, mudaria alguma coisa hoje para você? Pois é, fiquei pensando sobre 2 episódios, eu acho que são 2 pontos altos da Bíblia. O primeiro, que na minha opinião foi o maior evento em termos de potência de Deus, em termos de manifestação do poder da glória de Deus, assim, e que foi contemplado o maior número de pessoas. Que para mim, eu imaginando aqui, a abertura do Mar Vermelho. Foi um negócio impressionante, assim, tinham entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas, e essas pessoas estavam felizes, cantando e celebrando a vitória, e foi muito pouco tempo foram 400 anos de prisão, de sofrimento, e foi muito pouco tempo de, de alegria, para logo para trás vir o faraó, mas vir o faraó assim, para matar todo mundo, para acabar com todo mundo. E eles encurralados. Eu tenho certeza que o desespero, certeza não, mas eu assim, imagino que o desespero tomou conta de todo mundo lá. E que foi uma coisa que foi contagiando, porque assim, e se cada um fosse ouvido para poder imaginar, fora do desespero, uma solução, abrir o Mar Vermelho para eles poderem passar em terra seca, sem nem molhar o pé na lama, e depois o faraó ser engolido pelas águas, eu acho muito improvável que alguém daria essa saída. Eu acho que eles pensavam em trovão, cair para lá e matar o faraó, mas eles terem essa experiência. E foi um negócio muito glamuroso, né? Assim, abriu o mar, tinha uma coluna de fogo, tinha uma nuvem de fumar, de nuvem para poder proteger, assim, foi um negócio muito, muito sobrenatural. E muita gente viu isso, né? Assim, é muita gente. Então, assim, hoje quando a gente lê a história, o Mar Morto, o Mar Vermelho abriu. Ah, tá, Mar Vermelho abriu. Pô, mas se coloca no lugar daquela pessoa que estava ali na beirada do mar, vendo a morte chegar e não vê saída. Você se identifica, assim, com alguma situação da sua vida nesse sentido? Que você tá na beirada do mar. Pois é, eu às vezes me pego nessa situação. Mas eu fico imaginando agora, mudando um pouco do personagem, de Paulo. Paulo foi um cara espetacular, assim, foi uma pessoa que escreveu 70% do Novo Testamento. Algumas limitações, claro, mas assim, foi uma pessoa surpreendente, foi uma pessoa que realmente não conviveu diretamente com Jesus, né? Paulo não conviveu com Jesus. E uma pessoa que recebeu do Espírito Santo tudo que escreveu. E hoje a gente é alimentado, a nossa fé até hoje é alimentada em função de reflexões que ele fez, de instruções que ele passou. E eu fico pensando, ele foi instruído tanto na lei romana como nos princípios judaicos. Então ele se formou e era uma pessoa extremamente estudiosa, formado por grandes rabinos. E eu fico imaginando se em algum momento da vida ele se perguntou, mas nossa, mas para que estudar isso tudo? Assim, eu imagino que ele tinha prazer nisso, mas assim, também acho que ele sofreu demais. Também acho que ele foi uma pessoa que foi uma jornada, um processo muito árduo para ele poder se tornar quem ele se tornou. E será que os problemas que ele atravessou, será que as dificuldades que ele teve, será que se ele tivesse visto o fruto, o resultado do que esses anos de investimento de estudo gerou para toda a humanidade, para todos nós, será que ele teria ido para esses estudos com o mesmo, durante a prova, a luta, será que ele teria sofrido como ele sofreu? Então eu fico pensando que a gente, se soubesse do fim, passaria com mais tranquilidade pelo processo. E a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que não viram
e creram. Abraão, quando ele foi subir para entregar o filho, era o filho da promessa, o filho que ele esperou a vida inteira. Quando Abraão ele foi para sacrificar Isaac, Isaac falou assim, olha pai, deixa eu te contar, nós estamos indo para sacrificar ali para o Senhor. Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas e o sacrifício? Ele falou assim, adoraremos e voltaremos. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Então isso me mostra assim, um nível de fé e de tranquilidade. Abraão em hora nenhuma mostrou qualquer tipo de desespero ou de aflição com relação ao problema. O que me mostra que se a gente visse o fim talvez fosse diferente é a nossa falta de fé. É a nossa falta de fé nesse futuro e nesse sucesso, nessa prosperidade que você tanto espera. O que é de fato sucesso e prosperidade? Cada um vai dar uma interpretação. Já vi coisas assim sobre prosperidade muito interessantes. Teve um que falou que a prosperidade ou o sucesso são picos que regem, que ficam entre os problemas. É um jeito de pensar. Prosperidade para mim é você viver o máximo que Deus tem para você naquele momento, naquela fase, em todas as áreas da sua vida. É a plenitude, é você viver o tudo de bom em todas as áreas, naquela fase que você se encontra. Pegando aqui uma situação financeira, uma pessoa que recebe às vezes 5 mil reais em uma fase, tá bem demais. Mas a mesma pessoa em outra fase, 5 mil reais não faz nem cosquinha. Então ela é próspera e a prosperidade ela vai crescendo e todo o sustento, tudo que é necessário para que a pessoa vire plenitude naquela fase que ela está, vai estar sendo suprido. Eu queria que você fizesse aí, pensasse com você mesmo, o que é que está te faltando para que você possa se considerar uma pessoa de prosperidade. A gente é doutrinado a responder está tudo bem. E aí, está tudo bem? Está tudo bem. Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Só que a gente é doutrinado a sempre falar que está tudo bem e mascarar o que de fato, porque você não tem que contar o que não está tudo bem para qualquer um. Mas o hábito de você sempre responder isso, e também, claro, criação, um monte de outros fatores, faz com que você guarde o que não está tudo bem. E que você não compartilhe o que não está tudo bem. Então agora, desfaz dessa máscara aí e pensa com você, o que não está tudo bem? Aqui, deixa eu te falar, o calo de todo mundo aperta em algum lugar. De todo mundo. O Senhor para mim falou lá na Montanha dos Legendários, quando estava servindo. O calo de todo mundo tem calo. E o calo de todo mundo aperta em algum lugar. Isso é Jesus que falou, no mundo vocês vão ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí o que eu vejo é que todos nós temos problemas. Então seja sincero com você mesmo. O que não está tudo bem? E aí eu vou, para encerrar aqui o nosso vídeo hoje, eu queria, na verdade, te dar 3 formas de você alimentar a sua fé e alimentar a sua esperança para que o desespero não tome conta da sua vida. O que é o desespero? O desespero, ele é a falta da esperança. A esperança, no meu ponto de vista, é um sentimento almático de algo positivo que vai acontecer. E a fé é esse mesmo sentimento, mas não como sentimento, mas como certeza de algo que é superior. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu quero alimentar a sua fé e a sua esperança, para que você passe por essa fase que eu estou vivendo, entendendo que você não pode acomodar, não pode se acovardar, não pode se esquivar do problema que às vezes está latente. A procrastinação em resolver o problema, ou o adiamento desse problema, só vai fazer o problema ficar maior. Quanto mais rápido você for de encontro a ele, mais fácil você vai subir de nível, mais rápido você vai atravessar essa fase e alcançar o deserto, o oásis. Porque todo deserto tem um fim.
Deus não nos fez para a gente morrer no deserto, mas não mesmo. Primeira coisa que eu queria te falar para alimentar a sua fé, a sua esperança, é que você lance mão da mãe das virtudes, da gratidão. Que você, mais do que só ser grato, que você recorde, lembra daquele dia difícil, lembra daquele dia que você estava numa situação crítica e apareceu provisão, apareceu escape, você superou aquela fase. Se você começa a deixar claro na memória aquilo que te traz esperança, você se blinda contra todo o ataque do mundo, não falo nem do maligno, mas também do maligno, mas todo ataque de informação, ataque do mundo, de tanta negatividade, que faz com que você comece a absorver essa negatividade e comece a direcionar os seus passos, a pensar, a deixar com que as emoções governem você em função de más notícias. Então a primeira coisa é se cerque daquilo que te traz esperança. E o seu passado te traz esperança. Você já viveu vitórias. Não esquece disso não. As vitórias de ontem não garantem o sucesso de amanhã. Mas as vitórias de ontem trazem para nós a confiança que Deus é Pai. Ele cuida de nós. Jesus, quando estava falando com os discípulos dele, na grande comissão, na primeira comissão deles, durante o ministério, ele saiu de 2 em 2 falando dos vilarejos, por 5 vezes Jesus fala assim, não tenham medo, vão te perseguir. Não tenham medo, vão te açoitar. Não tenha medo, sua família vai te perseguir. Não tenha medo, não tenha medo. E por fim ele fala assim, não tenha medo, o Pai de vocês está com vocês. Nossa, ele fala só de Deus, de Senhor, de Senhor, mas no final ele falou Pai. Então acho que essa convicção de que Deus é Pai, que é o Deus da paternidade, é o Deus que nos ama, é o Deus que cuida de nós, a gente não pode perder. E uma das maneiras é lembrar. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A gente fala de ouvir porque antigamente as pessoas eram analfabetas, eram poucas pessoas que liam e que escreviam. E então quando você ouve as histórias, você lê a Bíblia, quando você se expõe a conteúdos de vitória, você enche o seu coração de esperança que vai dar certo e que essa fase vai passar. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa se apegar são as promessas. O Senhor faz milhares de promessas na Bíblia. E na Nova Aliança, naquele quando Jesus conquistou na cruz, a gente não era digno de receber nada. A gente não merecia nada. Isso que é a graça. Graça é o que é a consequência dessa nova aliança. A nova aliança, ela faz com que a velha aliança, ela é vinculada a tudo que você fazia. A bênção e a promessa se cumpria na medida que você executava, que você fazia, era muito vinculado ao que você fazia ou deixava de fazer. Na nova aliança, a Bíblia fala que aquilo que era impossível para o homem foi possível para Deus. E ele não pecou. Ele cumpriu todos os mandamentos. E hoje nós temos acesso à salvação simplesmente se crer. Não tem que fazer nada. É crer. As promessas hoje, elas estão vinculadas à fé, ao crer, ao você acreditar. Então, para o problema que você aí elegeu como o da vez, qual é a promessa na Bíblia que você pode encontrar para te trazer esperança e fé de que você vai passar por essa? O Senhor vai te dar a vitória. Se apega na esperança. Se apega na promessa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu creio nisso. Eu estava aqui falando sobre isso e falei que eu escrevi até no meu quadrinho umas promessas que eu preciso deixar à minha vista por um período. E por fim, para a gente terminar, eu queria sugerir que você faça planos. Interessante que Jacó, ele, depois de trabalhar 14 anos para Labão, ele propõe a Labão, agora eu preciso cuidar do que é meu.
E ele ia sair só com os filhos, a mulher e só. E as servas das mulheres, né? Ia sair só com a família. Ele não tinha uma galinha. Então o plano dele era voltar para a terra dos pais, para a terra de Isaac, para poder lá reconstruir a vida e cuidar da família, e cuidar do que é dele. Então ele tinha um plano, ele era CLT de Labão e passou a ser empreendedor, e ele fez um plano para poder. Agora, se Jacó tivesse feito só um plano, quando Labão fizesse uma contraproposta para ele diria não a Labão. E teria voltado, não Labão, não tem conversa, estou indo embora para construir o que é meu. Então, mas não foi o que ele fez. E aí ele já propõe um segundo plano. Então eu vou ficar e vou ficar com as ovelhas listradas. Então ele põe um plano. E quem ajudou Jacó a construir esse plano foi o próprio Deus. Deus ensinou a Jacó como que ele faria para as ovelhas todas que nascessem dali em diante saíssem listradas. O fato é que 6 anos depois, Jacó sai com servos, com servas, com jumento, com cabelo, com ovelha, com cabrito, com mulher, com menino, com tenda, com não sei o que. Ele já monta uma caravana em 6 anos. Porque o Senhor o prosperava, o Senhor o abençoava em tudo. E porque ele tinha mais de um plano. É importante a gente pesar os planos. Eu acredito que ele pesou os planos. Voltar para a terra do pai dele possivelmente seria um plano mais difícil na cabeça de Jacó, e a gente não tem como imaginar o porquê ele imaginou isso, mas ele tinha um outro plano, e o segundo, nem vou falar plano B, mas é ter vários planos. E o outro plano que ele tinha era um plano que pareceu a Jacó mais favorável. Então ele pôde escolher porque tinha planos, e a gente fica procurando solução numa coisa só, de um jeito só. E o Senhor quer que a gente busque outros planos, porque, na verdade, o problema é uma oportunidade para você encontrar oportunidades. E às vezes o Senhor vai te dar oportunidades e você vai encontrar oportunidades que, se você não tivesse o problema, você não veria. Falei isso até no vídeo passado. Nós vamos fazer uma palestra agora, dia 21 de julho de 2025, e nós vamos falar sobre problemas. E eu quero me aprofundar um pouco mais nesse tema. E também nós vamos ter uma imersão, onde falar sobre problemas é apenas um dos tópicos. São 2 dias que a gente vai passar imersos em conteúdos que vão transformar a sua vida. A imersão vai ser 27 e 28 de setembro de 2025. Então, aqui em Belo Horizonte. Então eu quero te convidar a participar desse movimento, a se aprofundar nesse conteúdo. E se fez sentido para você, por favor, comenta aí. Fala do que eu disse mais tocou você. Ou se algo que eu disse não fez sentido ou para você não é verdade. É tão importante para a gente ouvir isso. Então, escreve aí, tamo junto, conecta aí e bora prosperar.